Um passo só, tu precisas dar para Cristo, para que Ele possa tua vida transformar. Queridos irmãos e amigos que nos ouvem, está escrito na palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7 ao versículo 11. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mais haveis sido lavados, mais haveis sido santificados, mais haveis sido justificados em o nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! Amados irmãos, aqui está esse trecho tão importante da palavra de Deus, como toda a Bíblia é importante. Mas para nossa meditação, no assunto que nós estamos nos referindo, exatamente o adultério, irmãos, está escrito na palavra do Senhor: não erreis, nem os devassos, nem os adúlteros herdarão o reino de Deus. E é o que alguns eram antes, é o que algumas pessoas eram, é o que nós éramos antes de aceitar a Cristo. Mas agora, glória a Deus, alcançamos a misericórdia de Deus, aleluia. Havemos sido lavados, aleluia. Havemos sido santificados, haveis sido justificados em o nome do Senhor Jesus pelo Espírito Santo de Deus. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Na verdade, é já realmente uma falta muito grande entre nós termos demandas uns com os outros. É o que diz a palavra: porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Tem pessoas que dizem assim: eu pago caro para não entrar numa questão. Irmão, você está fazendo o que está dentro da Bíblia. É bom, é melhor sofrer o dano, até pagar se necessário, para não ter demanda, para não ter confusão entre os irmãos, entre as pessoas. No entanto, mas vós mesmos, diz a palavra, fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Por isso que chamamos a sua atenção para a nossa justiça praticada pelo temor de Deus, pelo amor de Deus, pela escolha de servir ao Senhor, de andar no caminho do Senhor. Porque Ele dá o conselho: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha essa classe de pessoas, que coisa séria. Que Deus nos guarde de estarmos infiltrados em uma classe desse tipo. Porque diz a palavra: mas agora haveis sido lavados, mas agora somos perdoados, santificados, glória a Deus, justificados em o nome do Senhor pelo Espírito de nosso Deus. Então, somos agora um povo totalmente diferente, glória a Deus, porque Jesus nos perdoou. O que diz a palavra de Deus, sempre nos versículos desde a antiguidade, em Êxodo capítulo 20, versículo 14, um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, no início, diz: não cometa adultério. Lá na palavra de Deus, lá da antiguidade, do tempo de Moisés, naquela época, não cometa adultério. É dos mandamentos de Deus. Lá em Levítico capítulo 20, versículo 10 diz: se um homem cometer adultério com a mulher de outro, ele e a mulher deverão ser mortos. Meu Deus do céu! Era assim que funcionava naquela época.
pegavam aquelas pessoas em adultério, que era flagrada, naquele momento do flagra. Aí o que acontece? Eles jogavam pedras até matar aquela pessoa. Já o sábio Salomão, lá em Provérbios 6:32, ele diz: no entanto, o homem que comete adultério não tem juízo. Ele está se destruindo a si mesmo. Porque, meu irmão, Deus te chamou para ser um homem de Deus, um bom exemplo, uma mulher de Deus, um homem de Deus, um jovem de Deus, uma criança de Deus, aleluia, para dar bom exemplo à sociedade que está aí corrompida. Aí nós somos chamados para viver uma vida diferente, fomos chamados para dar um bom exemplo, mas mesmo assim, vem a palavra de Deus. Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 27 a 28. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério? Mas eu lhe digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Vejamos que não é mais simplesmente a prática, mas só no olhar. Na velha lei era difícil. Tem gente que diz assim: mas naquele tempo, do dente por dente, olho por olho, era muito difícil. Meu irmão, se a gente levar a sério a palavra de Deus, as coisas difíceis são agora. Ninguém pode olhar para uma mulher de qualquer outra pessoa, com um olhar de desejo para possuí-la, porque só em olhar já cometeu o adultério no seu coração. E o que nós acabamos de ler na palavra de Deus, fazer a leitura, lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, é que nenhum adúltero verá o reino de Deus. Então, desde o momento que a gente olha e já cometeu o adultério, então já somos o quê? Adúlteros. Meu irmão, minha irmã, como é sério. A nossa vida aqui é uma coisa séria. Fomos chamados por Deus. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, pela sua morte na cruz. Glória a Deus. Por isso temos muito valor. Somos valorosos para Deus, mas temos também que nos prestigiar, temos que nos vigiar, temos que ter cuidado com os nossos olhos, não colocar nossos olhos onde não devemos, nossa mão onde não devemos. Jesus mesmo disse que é melhor entrar no céu só com o olho do que entrar no inferno com os dois olhos. É muito melhor entrar no céu só com uma mão do que entrar no inferno com as duas mãos. Quer dizer, se teu olho te escandaliza, tira dali. Se tua mão escandaliza, também arranca, tira dali. Porque essa é a palavra de Deus. Jesus sempre deu esses conselhos e ele diz: portanto eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. É o que está escrito na palavra de Deus. Então, Jesus dizendo aqui: se você, o homem ou a mulher, se deixarem e se casarem com outro, um homem ou outra mulher, se tornarão adúlteros. E é o que mais acontece. Nós dentro da igreja estamos sempre orando, buscando a Deus, para que Deus, nosso Senhor, abençoe e venha fazer um casamento vitalício, uma coisa próspera, uma coisa abençoada. Mas é o que mais acontece, irmãos. De vez em quando um casal está se deixando, um esposo, por brigas, por ciúmes, por desentendimentos. E agora, nesse período que nós estamos vivendo, me chama muito a atenção quando a gente analisa no tempo de epidemia, onde os casais ficam mais tempo unidos, que deveriam ficar unidos, deveriam agradecer a Deus, estarem com saúde, com o lado dos filhos. E aí sai nos jornais, nos noticiários, nas redes sociais, de que as famílias estão se desfacelando, porque agora tem mais tempo de estar em casa, e aí vão brigar, desentender. Quer dizer, onde é que fica o amor? Onde fica a paz? Onde fica Cristo no meio dessa relação conjugal? Porque quanto mais tempo a pessoa tem, que ama a esposa ama o esposo, muito mais prazer ele vai ter de estar ali ao lado da sua família. E como é que vão brigar? Então a gente vê que está nas últimas horas. Jesus está voltando. A palavra de Deus nos mostra
E ele diz aqui: eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar sua esposa embora, a não ser por causa de adultério, o homem se tornará um adúltero, deixando a mulher embora para casar com outro. É o que mais tem acontecido, lamentavelmente. Quem dá jeito nisso? Se os homens procuram isso, se as pessoas não têm amor, se as pessoas não têm compreensão, se as pessoas não têm temor de Deus, então Jesus respondeu também ao homem: o homem que mandar sua esposa embora e casar com outra mulher, cometerá também adultério com a sua esposa. Já pensou? Se ele manda a mulher embora e casar com outra, ele é um adúltero. Se ele mandar a mulher embora e casar com outra, também ele é adúltero e ela também. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. Meu irmão, é a palavra de Deus, é o poder de Deus. É isso que Deus tem nos dado. E a gente diz assim: como é que pode? Eu vou conviver com uma pessoa o resto da vida brigando? Aí vem outro trecho da palavra de Deus que diz também: glória a Deus, aleluia. Como andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Então, por essa causa, cabe bem aí aquela cláusula da palavra de Deus que mostra, dizendo que nós temos que perdoar uns aos outros. É bem aí que tem que entrar o perdão. Se sua esposa brigou com você, perdoe-a. Se seu esposo brigou com você, perdoe-o. Porque essa é a regra de Deus: perdão. Como nós podemos entrar nos céus se não tiver o perdão? Então, meu irmão, esta é a realidade. Se a mulher mandar o seu marido embora também e casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. É o que está escrito na palavra de Deus. Agora, o apóstolo Paulo, ele enfatiza aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21, outro texto importante da palavra de Deus. As coisas que a natureza humana produz são a imoralidade sexual, a impureza, ações indecentes. Quer dizer, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Eles se dão bem conhecer isso aí e fazer. Eles são da imoralidade, da parte sexual, da impureza e ações indecentes. A adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva e ambição egoísta, a desunião e também as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Oh, meu irmão, é tempo da gente fazer uma reflexão, da gente parar para meditar e obedecer a palavra de Deus. A pessoa que comete adoração aos ídolos, que dá crédito a feitiçarias, que anda fazendo inimizades, com brigas, aquela mulher ciumenta, com aquela ciumeira velha tola, o esposo também, os acessos de raiva e ambição egoístas, e desunião na família, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras. Repito, disse o apóstolo Paulo: os que fazem estas coisas não receberão o reino de Deus, não entrarão nele. Que coisa séria. Aí você pergunta: quem subirá aos céus? Como pode um homem ser salvo? A palavra do Senhor nos diz, glória a Deus: arrependei-vos e cada um de vós, aleluia, tenha o pleno conhecimento da verdade, para que seja apagado os vossos pecados e venha assim o tempo do refrigério pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo chegou a falar isso lá no capítulo 2, versículo 37. Quando perguntaram: o que faremos, varões e irmãos, depois de um duro discurso do apóstolo? Ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. É assim, o arrependimento. Porque quem não é adúltero, quem não já andou no mundo dessa feitiçaria,
Quem não anda no mundo da inimizade? Quem não anda no mundo das brigas, das ciumeiras? É isso? Os acessos de raiva, quem não sente raiva? A ambição, a parte egoísta da vida, a desunião, as divisões, quem não faz parte disso? Quem não tem inveja às vezes? As bebedeiras, as farras e outras coisas, quem não fez parte disso? Coisas parecidas como esta, o apóstolo Paulo disse, eu repito, ninguém herdará o reino de Deus que tiver esse tipo de coisa. Mas a palavra de Deus nos diz, conforme o texto que nós fizemos a leitura, lá em 1 Coríntios, glória a Deus, no capítulo 6, versículo 11, diz assim, e é o que alguns têm sido, aleluia, é o que nós éramos antes. Mas quando você confessou a Cristo, aleluia, então agora Cristo lhe lavou no seu sangue. Cristo lhe santificou. Cristo te justificou, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Glória a Deus. É o que ele diz. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido justificados, santificados, em o nome do Senhor Jesus pelo Espírito de Deus. Aleluia. Então, todos nós éramos pessoas perdidas, éramos pessoas que convivíamos com esse mundo infernal que está aí, de coisas erradas, como ele diz, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, que nós acabamos de fazer o comentário, nem os efeminados, meu Deus do céu, como está o mundo cheio de efeminados, nem os sodomitas, meu Senhor, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É o que está escrito aqui, meu irmão. É a palavra de Deus. Não é doutrina de igreja A, B ou C. Não é doutrina de pastor. É o que está escrito nas Sagradas Escrituras. É o mandamento divino para nós, como seres humanos, obedecermos a palavra do Senhor, para que em breve possamos estar reinando com o nosso Deus, quando nós deixamos tudo isso. E olha que todos nós somos participantes desse tipo de coisa. Ah, eu sou um pastor, não participo. Conversa. Eu sou um bom crente, não participo. Conversa essa. Todos nós, seres humanos, quem não tem raiva? Quem não passa pelo momento de idiotice na vida? Todos nós. Essa é a verdade. Então esse mandamento aqui, essa palavra é para todos nós. Na verdade é já realmente uma falta entre vós, disse o apóstolo. Tede demanda uns com os outros, quem não tem, às vezes. E por que não fareis, como diz a palavra, porque que primeiro não sofre antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Porque a pessoa não aceita, é do jeito dele, o desejo carnal. Agora tem um provérbio que fala, tem pessoas que dizem, eu prefiro pagar caro para não ter contenda. Faça isso. Nosso conselho, particularmente, aleluia, de irmão, de amigo, como pastor, digo a você, faça isso. Pague, deixe para lá, sofra o dano, aleluia. Cumpra com a palavra de Deus, e em breve você será recompensado. Jesus diz, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra, aleluia. Então a obra de um crente, de um homem lavado no sangue do Senhor, como diz aqui no versículo 11, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados no sangue de Jesus, mas haveis sido santificados pelo poder do Senhor, mas haveis sido justificados por obediência à sua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então obedeça, fique a desfrutar do reino de Deus aqui na terra, e em breve, nós estaremos, em breve, lá na pátria celestial, cantando o hino da vitória. Tudo isso aqui são coisas passageiras, é um tempo bem prático de passar rápido demais. Como diz a palavra, Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então renunciar é você abandonar. Você até pega o prejuízo, não tem problema. Alguém lhe processou, aceite isso aí, não tem problema não, meu irmão, aleluia. O apóstolo Paulo apanhou, o apóstolo Pedro foi crucificado, e quantos outros sofreram, até mesmo Isaías, que foi cerrado, como quem serra uma tábua. Quantos que sofreram nesse mundo, mas estão lá na glória,
E eu digo assim, sabe por quê? Porque numa visão foi visto Jesus, Moisés e Elias. Já pensou? Elias estava lá. Moisés e Jesus, quer dizer, a gente vê o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus faz a obra em nossas vidas quando nós nos submetemos à sua palavra, para obedecê-la, tá bom? Um abraço, meu irmão, a você que está se submetendo à palavra de Deus. Tome essa decisão. A partir de hoje, alguém está lhe perseguindo, deixe ele perseguido, não tem problema. Alguém está levando a sua capa, entregue também a túnica. Alguém está lhe obrigando a andar uma milha, vá duas com ele. É o que Jesus diz. Então, quando Jesus diz essas palavras e a gente obedece, os céus se abrem para nós. As portas do céu se abrem para você. Meu irmão, minha irmã, em o nome de Jesus eu te peço, vamos fazer isso e Deus em breve nos recompensará com a sua graça em nosso coração, com aquela coroa de justiça, aleluia, em o nome do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Eu te amo mais que o Ó Deus, Deus de justiça, Deus de paz e Deus de amor. Estamos nesse momento, meu Pai, pedindo ao Senhor que toque no coração daqueles que nos ouviram, para que eles também sejam capazes de perdoar aqueles que têm lhe ofendido e que eles possam também deixar o mal, deixar o pecado, deixar tudo aquilo que separa o homem do Senhor. Que o Senhor venha justificar, que era o que nós éramos antes, mas agora, sendo nós lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus pelo Espírito Santo, possamos viver uma vida de paz, de amor e de liberdade. Te peço, meu Deus, que essa palavra seja frutífera, que ela venha tocar no coração daqueles que nos ouvem. Em o nome de Jesus, Pai, eu te peço, em o nome de Jesus, eu te agradeço, desde agora e para sempre. Amém. Mas as ondas do mar.